Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo 21 de abril de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, no primeiro horário das 7 às 8 da manhã, ou na reprise das 10 às 11 da noite, também no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre nos domingos a partir das 9 da manhã, ou no YouTube e no Facebook da Diocese de Caxias do Sul, aos domingos, sempre a partir das 8h30 da noite, e também na TV Serra, canal 526 da NET, nas terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos que a gente publica todas as semanas, as mensagens do nosso bispo e mesmo o Razões da Fé, que a gente publica sempre aos domingos. Nós estamos no segundo programa da série de 4 produções sobre os concílios na história da Igreja. O Papa Francisco nos convida, neste tempo de preparação para o Jubileu de 2025, para estudarmos o Concílio Vaticano II. Nós reservamos o último programa desta série para o Concílio Vaticano II. E aí nós quisemos abrir um pouco mais o leque para contar um pouco da história dos concílios na vida da Igreja. Nós temos o tema de hoje: Igreja e Idade Média, luzes ou trevas? Nós tivemos o primeiro programa na semana passada, que contou um pouco sobre o que é a Igreja e, ao mesmo tempo, falou sobre os primeiros concílios, né? A primeira organização dos concílios na vida da Igreja. Nosso convidado de hoje, continuando esta série, o padre Leonardo Lucian Dalosto, que é padre da nossa Diocese de Caxias do Sul, mestre em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e doutorando em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Atualmente ele é vigário paroquial na paróquia Santa Rita de Cássia, Zona Norte de Caxias do Sul. Padre Leonardo, obrigado pela tua presença. Obrigado, Felipe. Obrigado e minha saudação também a quem nos acompanha através da Rádio Miriam Caravaggio. Para darmos continuidade, né, na semana passada nós já falamos sobre os inícios de tudo. Agora vamos para essa questão um pouco da Idade Média ao longo do programa de hoje. Mas para recordar de forma resumida, o que é um concílio e qual a sua importância para a Igreja, Padre Leonardo? Ok. Nós já havíamos comentado que o concílio é essa reunião que nós temos entre os bispos, especialmente, que tem um caráter teológico e também um caráter pastoral, ou seja, nós cremos que os bispos se reúnem no Espírito Santo, portanto, há uma dimensão teológica dessa reunião, em que eles são conduzidos pelo Espírito para poderem conduzir a Igreja em questões de fé e em questões também pastorais. E nesse sentido entra a segunda dimensão, que é a dimensão prática. O concílio tem uma funcionalidade na Igreja, ajudar a Igreja a discernir caminhos. Então, da mesma maneira como, por assim dizer, a Igreja gera o concílio, ou seja, a Igreja gera esta reunião, essas reuniões ou esses concílios vão também gerar a Igreja porque vão dando novos caminhos para a Igreja, né? Então, nós vivemos hoje sob o horizonte do Concílio Vaticano II. São 60 anos que nós estamos sob esse horizonte. Mas, até então, nós ficamos 400 anos sob o horizonte do Concílio de Trento. Quer dizer, o concílio nasce da Igreja, é uma experiência da Igreja,
mas ao mesmo tempo gera para a igreja um horizonte, uma caminhada. Então são essas grandes reuniões. Cremos que os bispos reúnem-se no Espírito Santo e ali discernem o que cremos e como devemos viver. Isso é um concílio. Perfeito. Padre Leonardo, como é que a gente pode classificar os concílios da igreja? Eles aconteceram em tempos distintos e em contextos diversos. Eles estão divididos em 4 grandes períodos da história. Quais são esses tempos? Bom, nós podemos dizer que os concílios, basicamente, são assumidos por toda a igreja ou são concílios menores que estão restritos às províncias, à época eclesiásticas ou às dioceses. Então, os grandes concílios são chamados concílios ecumênicos, ou seja, são concílios que estendem a sua autoridade sobre toda a igreja. Falávamos no último programa que ecumênico significa mundo habitado, né? Não está aqui em jogo a ideia de diálogo com as outras igrejas. Essa ideia é uma ideia do nosso século passado, século XX. Quando a gente chama um concílio de ecumênico, se diz, é um concílio para todos os cristãos. Então, haviam esses concílios, mas haviam também os concílios regionais, provinciais, diocesanos, né? Se podiam fazer concílios nas dioceses, que evidentemente que tinham decisões menores, localizadas e temporalmente, que depois foram se esgotando, ou seja, eram concílios para uma região, para um tempo, por questões muito mais práticas, né? Então, os concílios aconteceram na antiguidade cristã, no medievo, na modernidade e nós tivemos basicamente, no mundo contemporâneo. A gente pode até talvez somar ali o Concílio Vaticano I, final do século XIX, como concílio contemporâneo, mas eu diria que como teologia contemporânea, nós temos o Vaticano II, né? Esses quatro grandes etapas conciliares na vida da igreja. Perfeito. Nós temos uma ligação importante entre o Segundo Concílio de Nicéia, lá em 787, e a iconografia religiosa. Que ligação é essa, Padre Leonardo? Tá. O Segundo Concílio de Nicéia, ele está preocupado com a possibilidade que nós temos, tradicionalmente como cristãos, do uso de imagens ou de ícones. Por quê? Houve uma discussão naquele período em que, segundo a qual ter imagens, no caso do Ocidente, estátuas, mas no caso do Oriente, os ícones, né? Poderia ser uma forma de idolatria, né? Aqui se recupera muito algumas ideias já presentes no Antigo Testamento da proibição do uso de imagens, tá? Que o concílio vai dizer que não, que na verdade nós, diante das imagens, exercemos o culto de veneração, né? Ou dulia, se diz em grego, né? E diante de Deus, que não tem imagem, nós vivemos o culto de latria ou adoração. Então a gente separa, assim, nós veneramos as imagens, né? E os santos nelas representados, ou a Virgem Maria, adoramos apenas a Deus. Isso é o que o concílio vai resolver. Quando a gente fala de imagens, eu acho que isso é uma questão interessante nós comentarmos. Por que nós, cristãos católicos e também cristãos ortodoxos, gostamos tanto de usar imagens? Por que no Ocidente, por exemplo, nós temos as estátuas? Nossas igrejas são cheias de estátuas, né? Os orientais são cheios de ícones, são aquelas pinturas um pouco particulares. Por quê? Porque nós nascemos em um mundo culturalmente greco-romano. Tanto os gregos como os romanos eram muito ligados às imagens. Quando este mundo todo se converte à fé cristã, o que a fé cristã faz? Ela, por assim dizer, batiza o que pode batizar, ela se encultura. E ela assume também esse costume de fazer imagens, estátuas, ícones, né? Só que não mais agora representando os deuses, mas representando Cristo, os santos, a Virgem Maria, né? Isso gerou depois uma certa confusão, porque alguns vão acusar os cristãos, uma parte dos cristãos, de serem idólatras por conta do uso das imagens. Na verdade, nós não somos idólatras, nós somos culturalmente ainda greco-romanos, por isso usamos estátuas e imagens. Talvez isso seja interessante, até porque ainda hoje, diante de algumas igrejas, especialmente as igrejas
pentecostais e neopentecostais, essa acusação volta, de que os católicos são idólatras porque têm... Adoradores de imagem. Adoradores de imagens. Não. Na verdade, temos que pensar o seguinte, olha, nós somos uma tradição cristã muito antiga que nasceu culturalmente dentro do Império Romano, onde o uso de imagens era um uso cultural normal. E nós batizamos este uso, né? O transformamos em uso cristão. Claro que os nossos irmãos da Reforma do século XVI, de onde saíram os atuais depois, claro, muito depois, mas de onde vieram, tem a raiz as nossas igrejas evangélicas, eles nasceram em um outro período histórico em que você já tinha a imprensa, o livro. Então, a forma de catequese deles não é a forma de catequese que nós tivemos como católicos. A distinção, basicamente, entre as igrejas antigas, católica e ortodoxa, e as igrejas da Reforma, é uma distinção muito mais cultural que teológica. Então, teologicamente, os católicos e os ortodoxos são idólatras e, portanto, hereges? Não, né? Nós apenas temos esse costume, mas sabemos que, para nós, as estátuas, as imagens, elas recebem a nossa veneração, a nossa admiração, que mais do que a própria estátua, ela se dedica àquele que é representado na estátua. Ou seja, quando eu olho para uma estátua de Nossa Senhora, estamos aqui na rádio, e a rádio fica à sombra do Santuário de Caravaggio, onde nós temos a imagem de Nossa Senhora de Caravaggio. A veneração que as pessoas prestam diante da estátua de Nossa Senhora, ela é uma veneração dirigida a Nossa Senhora, que não é a estátua, mas é este alguém que está junto de Deus, que está no céu. Então, nós entendemos isso com clareza hoje. E nós temos as manifestações de fé de devoção de forma diferente. O toque é algo que, e muitos irmãos evangélicos nos chamam de idólatras, muitas vezes por tocar uma imagem, fazer um sinal da cruz, mas também são as referências de devoção, né? São as referências de devoção, exatamente. Sempre lembrando que tudo aquilo que nós temos a nível devocional, nós entendemos como veneração, ou seja, nós temos um carinho especial pelas imagens, pelas estátuas, pelos objetos de culto, porque esse carinho se destina à pessoa como tal. Quando eu olho para uma imagem de Santo Antônio, eu estou recordando este homem que já está no céu e que para mim é um exemplo de vida, de seguimento de Jesus. Quando eu olho para uma imagem de Maria, eu estou recordando a Mãe de Deus que já está no céu, né? Então, diante das imagens, diante do culto mesmo aos santos, nós prestamos veneração, em grego dulia. Diante de Deus, somente diante de Deus, latria, adoração. Nós adoramos unicamente a Deus, né? Os santos e a Virgem Maria, nós veneramos. Maria veneramos com uma especial veneração ou afeição, que os gregos chamavam de hiperdulia, uma especial afeição, mas é sempre uma veneração, é um carinho. Olhamos para ela como mãe, olhamos para os santos como os irmãos, mas somente a Deus nós olhamos de fato como Deus. Padre Leonardo, no primeiro programa dessa série nós falamos sobre o início da história dos concílios e trouxemos as principais decisões dogmáticas e mesmo de profissão de fé, né, como a gente chama o creio niceno-constantinopolitano. O que ainda a gente pode falar sobre os concílios do primeiro milênio? Ok, eu acho que um elemento importante aqui é que o primeiro milênio traz para nós 8 concílios, né? Esses 8 concílios reúnem toda a igreja da época. Significa dizer que tanto nós como os ortodoxos, ou seja, os cristãos que estão gregos, na sua maioria, todos nós seguimos esta lista conciliar e aceitamos as suas decisões, né? As suas definições dogmáticas e também as suas decisões. Portanto, católicos e ortodoxos estão ligados, né, por esses 8 concílios. Eu comentei no último encontro, no último programa, que os católicos, no segundo milênio, continuaram fazendo concílios. Os ortodoxos não. Eles pararam de celebrar concílios porque eles acreditam que a igreja está dividida, separada. Nós, como acreditamos que estamos unidos à cabeça da igreja visível, que é o bispo de Roma, o Papa, né, sucessor de São Pedro, nós continuamos celebrando os concílios. Mas todos os concílios do primeiro milênio, eles são, em geral, concílios ligados, primeiro,
a ideia trinitária, ou seja, desenvolver a ideia trinitária, mas também resolver a questão cristológica. Quem é Jesus? Então, todos os concílios do primeiro milênio vão, de uma maneira ou de outra, bater na tecla de, afinal, quem é Jesus? E nós desenvolvemos as nossas definições de fé ao redor da pessoa de Jesus Cristo, o Verbo de Deus encarnado, portanto, feito homem, e da Trindade, e essas definições elas são válidas para católicos, portanto, cristãos do Ocidente, e para ortodoxos, cristãos do Oriente. Perfeito. Padre Leonardo, agora tu falavas sobre a questão de nós, enquanto Igreja do Ocidente, estarmos, nos reunirmos em concílio, nesse olhar também sob a figura de Pedro, né, do Pedro dos nossos dias, o Papa Francisco. Qual a importância da figura do Papa para a unidade da Igreja? Ok. Também isso é um processo evolutivo, no sentido de que o Papa, nos primeiros séculos, ele não era entendido como nós o entendemos hoje. Evidente que, já no começo do terceiro século especialmente, já se tinha a noção da importância do bispo de Roma para a unidade da Igreja como aquele que fala pela tradição de Pedro, ou seja, como aquele que conserva na Igreja vivo o ministério de São Pedro. Porque para nós, quando nós olhamos para o Papa, nós temos que entender que ele não é apenas uma figura jurídica, ele é uma figura teológica importante, ou seja, no ministério de Francisco sobrevive o ministério de Pedro. Ou seja, aquilo que Jesus afirmou sobre Pedro sobrevive em Francisco. Então, o que nós cremos que tenha... Qual é a função do Papa na Igreja? Ele é a garantia da unidade da Igreja como tal, né? Jesus diz a Pedro, confirma os teus irmãos na fé. Essa é a função primeira do Papa, confirmar os irmãos na fé. Então, esse ministério que Jesus confiou a Pedro, na nossa visão cristã católica e também na visão dos irmãos ortodoxos, sobrevive no sucessor do bispo, no sucessor de Pedro, que é o bispo de Roma, que é o Papa. Então, isso existe. Claro que aqui há uma discussão, por exemplo, a partir do século XVI. Por quê? Porque os nossos irmãos da Reforma, então luteranos, anglicanos, presbiterianos, calvinistas, eles vão dizer, olha, o que Jesus afirmou sobre Pedro, morreu com Pedro, né? Portanto, o ministério que Jesus entregou a Pedro permaneceu com Pedro até a morte, depois desapareceu. Nós dizemos que não, que aquilo que ele afirmou sobre Pedro permanece na história a partir dos seus sucessores. E aí, repito, isso une os católicos e também os ortodoxos, tanto que ainda hoje, por exemplo, nós consideramos que os ortodoxos têm os seus bispos e que são sucessores também, de certa maneira, dos apóstolos, né? Então, por exemplo, o bispo de Constantinopla como sucessor de Santo André, né? Mas eles também consideram que o bispo de Roma seja sucessor de São Pedro. Eles também têm essa ideia. Pedro e André, irmãos. Pedro e André, irmãos. Então, eles também têm essa ideia desta importância, apesar de não termos unidade plena, porque de fato nós nos dividimos, né, no começo do segundo milênio, mas temos essa, poderíamos dizer assim, quase que veneração recíproca. Nós nos entendemos como irmãos, apesar de termos nos desentendido em algumas questões doutrinais e também disciplinares. Como acontece algumas vezes nas brigas entre irmãos. Como acontece entre irmãos, exato. E assim a gente conclui o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 21 de abril de 2024. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança,
como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens. A vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados. Humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. A TV Serra transmite todos os sábados ao vivo às 18 horas a Santa Missa direto da Igreja Matriz de Farroupilha. Acompanhe aqui pelos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, pelo Facebook e canal do YouTube da TV Serra e forme comunidade conosco. Alimentemo-nos com a palavra de Deus para seguirmos nossa caminhada. Missa das 18 horas do sábado, ao vivo da Igreja Matriz de Farroupilha, na TV Serra. Patrocínio Imobiliária Imofar. Tranquilidade total na hora de comprar, alugar ou vender é com a Imofar. Grupo Big Fair, transformando ideias em soluções. Rua Papa João 23, 675, bairro Imigrante. Círculo Operário de Farroupilha, desde 1945, cuidando da saúde e bem-estar da sua família. Apoio Bitcom, internet de verdade. Em Farroupilha, contate 30 35 38 66. TV Serra, unida com você na fé e na oração. Vem cá, você está interessado em recuperar os seus dentes fixos? Gostaria de realizar implantes dentários sem precisar de enxerto ósseo? E quer abandonar de vez a dentadura e ter seus dentes fixos em até uma semana? Então você precisa ir direto na Oral Sim Farroupilha, porque aqui temos a solução perfeita para tudo isso. Agende uma avaliação e tire todas as suas dúvidas. Oral Sim. Nossa missão é transformar sorrisos. Avenida Júlio de Cacilhos, 1343, Centro. Fone 54 3771 0210. Almoce na família Gasperim Pizzaria e Restaurante e desfrute de um delicioso e saboroso cardápio. São dezenas de pratos quentes, saladas e ainda sobremesas. Tudo preparado com o verdadeiro sabor que vem de berço. A partir das 11h15, você é nosso convidado especial. Na hora do almoço, escolha um lugar especial e com um verdadeiro show de buffet. De segunda a sábado, você irá se surpreender com a nossa variedade de pratos. Família Gasperim Pizzaria e Restaurante, preparando e servindo um buffet de qualidade com o verdadeiro sabor que vem de berço. Ser feliz é agora. Viajar pelo mundo é o que eu mais queria. Na terra, na água, no ar, eu vou de Sesc com meu bem. Fazer check-in na alegria. Com Sesc o destino é ser feliz. Acesse o site e compre no Sesc mais próximo. Ser feliz. A Toque de Classe transforma o seu ambiente, sua residência, local de trabalho ou mesmo outro espaço. Dê vida, dê uma repaginada e deixe seu ambiente diferenciado, aconchegante e com aquele visual que você merece. A loja Toque de Classe conta com uma equipe especializada que te ajudará a criar e decorar o seu espaço. Temos centenas de opções de artigos decorativos e também louças para deixar a sua mesa ainda mais bonita. Venha até a nossa loja e escolha os itens que você deseja. Toque de Classe, porque um toque muda tudo. Rua Coronel Pena de Moraes, 228, Sala 10, Centro de Farroupilha, em frente à agência do Banco do Brasil. Fone 54 3268 1466.
Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. A Milon Móveis e Esquadrias tem as soluções para sua obra, construção ou reforma. Móveis planejados para sua casa ou ambiente de trabalho, a Milon faz. Aberturas de madeira e alumínio, a Milon também faz. Uma equipe de profissionais preparada para apresentar o melhor projeto e a melhor solução para a sua necessidade. Tradição, qualidade e experiência é com a Milon. Há mais de 43 anos, marcando presença na sua vida. Em Nova Milano, Rua Ismael Piazza, 450. Fones 54-3268-0550 e 984-34-8117. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 21 de abril de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 e também pelas redes sociais. Nosso tema de hoje, Igreja e Idade Média, luzes ou trevas? Nosso convidado é o padre Leonardo Lucian Dalosto, que é doutorando em teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Padre Leonardo, os concílios realizados ao longo da Idade Média ajudaram a lançar luzes sobre a missão da Igreja ou colaboraram com a chamada Idade das Trevas? Ok, eu acho primeiro que nós temos que tirar um pouco esse rótulo de que a Idade Média é uma Idade das Trevas, né? Esse é um rótulo que foi colocado muito posteriormente, especialmente ali no século XVII, 17 e 18. A ideia de que tudo que aconteceu na Idade Média foi ruim. Não é verdade. A Idade Média foi um período com muitos avanços. É evidente que teve os seus problemas e que teve também, de certa maneira, em questões teológicas, também retrocessos, né? E nós temos que entender que os concílios que aconteceram durante a Idade Média, eles não são concílios que trouxeram as igrejas ortodoxas, porque, como eu disse, houve uma ruptura entre a Igreja Católica e a Igreja Oriental, que nós chamamos de ortodoxos, no ano de 1054. Então, os concílios medievais, eles são concílios ocidentais, né? São eminentemente concílios de bispos do Ocidente. E o que aconteceu, que foi pior ainda em alguns momentos, é que esses concílios, eles reuniam, às vezes, mais bispos de apenas uma região. Então, ou eram só italianos, ou eram só franceses, dependia muito de onde estava o Papa naquela época, naquele período. O que os concílios medievais eles trazem mais? Reflexão sobre os problemas da Igreja do Ocidente. Então não são concílios por si mesmo de caráter teológico, ou seja, não está mais ali em discussão a questão nem de Cristo, nem da Trindade, enfim, mas são concílios muito mais ligados aos problemas pastorais da Igreja. Então, problemas de questão de organização de poder, de organização das dioceses, de quem manda mais, se é o bispo, se é o Papa, ou se é o imperador, são os reis, afinal, são problemas muito mais políticos, né? Muitos desses concílios medievais, eles entram para a lista de concílios ecumênicos, mas as suas decisões são muito restritas dentro do seu contexto epocal, ou seja, dentro do seu contexto histórico.
Então eu diria assim, ajudaram a igreja? Bom, creio que no seu contexto, cada concílio dá uma pequena contribuição, ainda que essa contribuição esteja restrita dentro daquele contexto histórico muito específico, né? Mas eu acho que mais importante é recordar, a Idade Média, ela foi um período onde o Ocidente como tal era homogeneamente cristão, ou seja, todas as pessoas eram cristãs, né? O cristianismo, então, é a religião não apenas oficial, mas é a religião também de cultura. Todos são culturalmente cristãos, né? E tudo aquilo que acontece dentro do Ocidente passa, de certa maneira, por esse viés cultural cristão, né? Chamar o Ocidente todo medieval de Idade das Trevas é um erro. Nós tivemos evoluções e tivemos involuções. Tivemos progressos e tivemos retrocessos. Não dá para julgar a Idade Média com os olhos do século XXI, porque eles não tinham as ideias que nós temos hoje, como, por exemplo, a ideia de dignidade humana. Agora, segunda-feira passada, o Vaticano lançou um documento chamado Dignitas Infinita, ou seja, a dignidade infinita. Essa ideia de dignidade humana, que também foi evoluindo com o passar dos séculos, é uma ideia que nós temos hoje. Não é uma ideia que eu possa colocar lá no século XIII, por exemplo, no século XII. Dá para pensar assim, né? Então, eu diria, os concílios, todos eles, de maneira ou de outra, resolveram problemas ou universais ou locais e pontuais. Todos eles tiveram essa função, né? Mas, repito, na Idade Média a gente entende que os concílios são ocidentais, eles não carregam mais o peso e, infelizmente, não carregam também a alegria de serem concílios que reúnem os bispos do Oriente, né? E estão mais ligados a problemas políticos e disciplinares da igreja em cada momento em que são reunidos. Quais eram os objetivos principais dos concílios da Idade Média e em termos de autoridade religiosa e política da igreja? Penso que a resposta, um pouco de certa maneira já dei. Os concílios da Idade Média, em grande parte, estão muito ligados às problemáticas disciplinares de cada momento. A Idade Média conhece também o nascimento de outras visões religiosas, né? E aí nós vamos pensar o seguinte, olha, o Ocidente medieval ele era totalmente cristão católico. Quando surge uma nova visão religiosa, imediatamente isso vai ser chamado de heresia, né? Ou seja, a heresia é uma dissensão com aquilo que é a fé predominante. Então os concílios medievais eles vão trabalhar na condenação das heresias, e olha, isso aqui está errado, por conta disso, né? Mas em grande parte eles estão muito mais ligados aos problemas políticos e disciplinares da igreja. Então, a questão da autoridade do Papa, a questão de saber, olha, de fato, o Papa tem nas mãos o poder sobre a igreja, mas também tem nas mãos o poder sobre o Estado. A questão das vendas de cargos religiosos era um problema muito grande na Idade Média, ou seja, quem decide quem é bispo, quem decide quem é o abade do mosteiro, quem decide quem é o arcebispo dessa catedral, dessa região. Então, são problemas que eu diria muito pontuais, que talvez não interessem mais hoje a sensibilidade do nosso povo como tal, porque estão ligados àquele período e àquele contexto, né? Os concílios medievais, em geral, não resolvem e não trazem resoluções grandes como os concílios do primeiro milênio, que tem questões cristológicas, trinitárias grandes, que até hoje são importantes para a igreja. Perfeito, Padre Leonardo. O que de importante aconteceu na igreja ao longo desses séculos da Idade Média? O que era mais importante? O poder da igreja e de seus ministros ou a missão da igreja e de seus filhos? Isso se confundiu muito, né? Na verdade, a missão da igreja se confundiu também com a ideia de poder. Eu comentei, acho que no primeiro programa, que nós estamos fazendo um processo de sair do poder para o serviço, né? No começo do segundo milênio, especialmente, lá no ano de 1073, foi eleito um papa chamado Gregório VII, que era um monge. Gregório VII escreve um documento chamado Dictatus Papae, o ditado do Papa.
Nesse documento, ele exige a plenitude do poder, não apenas espiritual sobre a igreja, mas a plenitude do poder também temporal, ou seja, sobre o mundo civil. O que ele quer com isso, na verdade? Não é que ele quer mandar em tudo por nada. Ele quer uma liberdade da igreja diante do Estado, né? Porque o primeiro milênio viu uma intervenção do império sobre a igreja. Então, pensemos, por exemplo, aquilo que comentávamos em relação aos primeiros concílios. Quem os convocava? Os imperadores. Niceia foi Constantino, Constantinopla foi Teodósio. Então, os imperadores intervinham sobre a igreja convocando os concílios. No segundo milênio, o Papa tenta se livrar desta grande intromissão, que é, por assim dizer, do poder civil em relação ao poder da igreja. E aí, então, nós temos o quê? Um Papa que exige comandar a igreja, mas para ter liberdade quer comandar também o mundo civil, né? Ora, portanto, há uma mistura aqui entre o poder e o serviço, entre a missão e esta função social da igreja. Isso vai ficar unido na igreja, e eu costumo dizer que, na verdade, nós só teremos o desvencilhar-se disso quando o Papa deixa de ser um monarca, né? E pensemos que o Papa deixa de ser um monarca, ou seja, o Papa deixa de ser um rei somente em 1870, quando acaba aquilo que na Itália se chamava o Estado Pontifício, ou seja, uma região da Itália, incluindo Roma, onde o Papa era soberano, ele mandava, ele era o rei, ele comandava, ele tinha tudo, né? Quando acaba esse poder do Papa, ele deixa de ser rei, começa a se desvencilhar, a se separar a autoridade temporal, a autoridade sobre o mundo civil, e a autoridade espiritual, né? E aí então a igreja começa a caminhar, como está caminhando hoje, dentro daquilo que lhe compete, né? A Idade Média não viu essa separação de poderes. Ou seja, o Papa tinha nas mãos autoridade sobre a igreja, mas também autoridade civil. E isso atravessa a Idade Média e atravessa também, de certa maneira, a modernidade. O Papa está ali disputando o poder. Repito, quando isso surge, não surge por uma ideia de que o Papa quer poder, tem sede de poder, mas quer a liberdade da igreja diante do poder civil. Só que com o passar do tempo, isso vai se transformando numa bola de neve, né? E só no século XIX é que nós conseguimos entender que, de fato, a esfera do Papa, a esfera da igreja, é uma esfera espiritual, pastoral. A esfera do poder civil é outra. Só quem vai ratificar isso de, olha, de fato, o mundo tem autoridade sobre si mesmo, é o Concílio Vaticano II. Perfeito. Como nós poderíamos relacionar, Padre Leonardo, os tempos da Idade Média em que os concílios decidiram sobre o formato das eleições dos papas e o tempo de hoje, em que o Papa Francisco simplifica até o processo do velório e sepultamento dos papas? Ok, como eu disse, os concílios medievais, eles estão muito ligados às questões próprias de cada época. A igreja está se organizando e se estruturando. A estrutura que nós temos hoje de igreja, pensemos, por exemplo, o conclave que escolhe o Papa, ela é uma estrutura medieval, né? Até o começo da Idade Média, até ali mais ou menos século IX, VIII, o bispo de Roma era escolhido pelo clero de Roma, né? Então a ideia da universalidade do bispo de Roma, a sua importância como sucessor de Pedro, ela vai adquirindo força, e é claro que ao longo da Idade Média nós vamos estabelecendo estruturas para a igreja como tal, também para a escolha do Papa, também para a demissão, também para fazer, enfim, tem vários elementos que vão surgindo ali no período medieval. Eu diria assim, olha, o que o Papa Francisco tem hoje? Francisco tem consciência de que ele é bispo de Roma, retomando um pouco a visão do bispo de Roma no primeiro milênio. No segundo milênio, o bispo de Roma é um grande rei. Não tem uma separação entre o seu poder espiritual e o seu poder temporal. Ele se torna um rei, né? Se obriga a ser um rei para poder ter liberdade. No primeiro milênio, o bispo de Roma, ele é um bispo que preside os outros bispos
na caridade, no amor. Quando Francisco ele foi eleito, se vocês recordam, ele não chama a si mesmo de Papa. Bispo de Roma. Chama o Bispo de Roma. Ou vocês escolheram o Bispo de Roma, né? E ele fala de caminhar. Ele fala 3 vezes a palavra caminho. Iniciamos hoje este caminho, bispo e povo. O que ele está retomando aqui? Está retomando a imagem do primeiro milênio, né? Especialmente quando ele usa a expressão de Santo Inácio de Antioquia, quando ele diz: a igreja de Roma preside as outras na caridade. Não no poder, na caridade. Ou seja, Roma preside as igrejas do mundo inteiro no amor. Ele está recuperando esta imagem da igreja antiga para dizer assim, como é que nós vamos reformar a igreja? Como é que nós vamos repensar a igreja? A partir daquilo que está no começo. E não a partir daquilo que está no miolo, a Idade Média. A Idade Média teve que fazer um percurso, e esse percurso, infelizmente, misturou poder religioso com poder civil. Nós temos que fazer um percurso que separe essas coisas e faça com que a igreja entenda que o Papa é um bispo, que tem uma função universal de governo, sim, jurídica, mas este governo não pode se exercer por poder, por imposição. Tem que ser vivido pela caridade, pelo amor, que é o modo, podemos dizer assim, o modo evangélico do exercício da autoridade. O modo que Jesus nos dá não é um modo impositivo, é sempre um modo a partir da comunicação do amor. Francisco, simplificando, você usou a imagem do seu sepultamento, né? Simplificando, o que ele quer dizer com isso? Eu sou um cristão como qualquer outro. Inclusive esse é o argumento dele, né? Por que eu não quero mais que o meu corpo fique exposto como ficaram os corpos de João Paulo II, de Bento XVI e dos papas precedentes? Porque eu quero ser entendido como um cristão, como qualquer outro, que nasce como qualquer outro, mas que morre como qualquer outro. A identidade fundamental entre nós é o batismo, não é o sacramento da ordem. Perfeito. Assim a gente vai concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 21 de abril. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook TV Serra Farroupilha ou então conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você.
A Milon Móveis e Esquadrias tem as soluções para sua obra, construção ou reforma. Móveis planejados para sua casa ou ambiente de trabalho, a Milon faz. Aberturas de madeira e alumínio, a Milon também faz. Uma equipe de profissionais preparada para apresentar o melhor projeto e a melhor solução para a sua necessidade. Tradição, qualidade e experiência é com a Milon. Há mais de 43 anos, marcando presença na sua vida. Em Nova Milano, Rua Ismael Piazza, 450. Fones 54 3268 0550 e 984 34 81 17. Há quanto tempo você não sente segurança para mastigar? Aqui na Oral Sim, com os implantes dentários, vamos devolver a qualidade da sua mastigação e o prazer de comer novamente. Agende já uma avaliação. Você está procurando tecidos em geral para calçados, confecções, decorações, espumas, TNTs, EVAs, palmilhas diversificadas ou dry para confecções esportivas? Então, tudo isso você encontra na Sutile Malhas e Dublagem. Faça sua encomenda e garanta a qualidade para o seu produto. Sutile Malhas e Confecções, Rua Vêneto 1577, bairro Nova Vicenza. Contate pelos telefones 54 3261 1980 ou WhatsApp 54 996 10 1227. Aquela massa especial e na medida, aquele recheio de encher os olhos e de dar água na boca, aquela pizza deliciosa com borda crocante e carregada de recheio. Agora a família Gasperim Pizzaria é rodízio de terça a domingo. São mais de 35 sabores de pizzas e ainda por cima rodízio de massas e filés. Faça sua reserva ou sua teleentrega pelos fones 54 3412 0826, 3412 0827 ou pelo WhatsApp 54 99184 2919. Família Gasperim Pizzaria, o tempero que vem de berço, agora também com rodízio de pizzas, massas e filés. O ano todo o palco está iluminado pra te receber. Mágico da vida. Pode subir a serra, daqui de cima o show é pra viver. Mágico da vida. Não tem rotina, só emoção. Em Gramado a batida é o da diversão. Mágico da vida. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. A turnê mais incrível da sua vida começa agora. A Casa dos Grandes Astros da Música agora vai ser a sua casa de férias, na cidade que dá show o ano todo. Gramado, prepare-se para ser recebido como uma grande estrela. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 21 de abril de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM e também pelas redes sociais. Obrigado a você pela sua companhia, por nos escutar, nos acompanhar neste segundo programa da série que nós estamos fazendo sobre os concílios na história da Igreja. Nós temos como convidado o Padre Leonardo Lucian Dalosto, que atua na paróquia Santa Rita de Cássia, na zona norte de Caxias do Sul. Padre Leonardo, o que é um dogma?
Ok. Vamos entender assim. Eu gosto de fazer uma distinção entre as formas de conhecimento da fé, que talvez ajude as pessoas a entender o que é o dogma. Quando nós falamos de fé, nós falamos primeiro de doutrina. O que é a doutrina? A doutrina sempre é o pensamento atual da igreja. Ou seja, a doutrina está em processo constante de evolução, porque o modo como nós entendemos a fé hoje não é o modo como nós a entendíamos há, 60 anos atrás. Por exemplo, pensemos que até o Concílio Vaticano II era a doutrina da igreja que quem não fosse católico dificilmente se salvava, não se salvava, né? Após o Concílio Vaticano II, é doutrina da igreja que a salvação ela pode ser oferecida, e ela é oferecida por Cristo a todo ser humano, sejam católicos, sejam outros cristãos, sejam de outras religiões e sejam inclusive ateus. Então a doutrina está em processo de evolução. Ela é o pensamento atual da igreja. O núcleo mais duro da doutrina é o dogma. O dogma é uma verdade de fé definida. Então é algo que nós podemos compreender, interpretar, mas esse núcleo permanece o mesmo. Por exemplo, aquilo que o primeiro concílio ecumênico fez em relação a Jesus. Quando o concílio vai dizer que Jesus é Deus igual ao Pai. Quer dizer, isso é dogma, isso não muda. Eu posso entender melhor isso ao longo dos séculos? Posso. E os concílios, de fato, vão depois interpretando esta divindade de Jesus. Mas nós não podemos retroceder ao dogma. Quer dizer, o dogma definiu que Jesus é Filho de Deus, Deus igual a Deus Pai. Ponto. Então, o dogma é o núcleo duro da nossa fé. Ele não muda. Se nós pensarmos no creio, que nós rezamos todos os domingos, todos os artigos do creio, eles são dogmáticos. Aquilo não muda. Não é para nós pensável dizer, Jesus não ressuscitou. É um dogma. Mas não há uma definição dogmática conciliar. Não precisa, faz parte do núcleo duro da fé. Ele é um dogma. Como também é impossível pensar em dizer que Jesus não é o verbo encarnado. Não, isso é uma verdade dogmática nossa. Jesus é Deus, é uma verdade dogmática. O nosso Deus é uma trindade, é uma verdade dogmática, ou seja, uma verdade definida. Nós cremos que esse é o núcleo duro. Então eu gosto de sempre fazer uma distinção entre a doutrina e o dogma. A doutrina, ela é mais ampla que o dogma. O dogma faz parte da doutrina como seu núcleo, o seu centro mais forte, mais duro. Perfeito. Como os dogmas definidos pelos concílios influenciaram a fé e a prática religiosa dos católicos ao longo dos séculos? Ok. Os dogmas... vamos pensar a seguinte, acho que é interessante lembrar. O concílio, ele é uma reunião, nós dizíamos, no Espírito Santo. Os bispos se reúnem no Espírito Santo. Há um consenso para que nós possamos chegar a uma definição. Portanto, os bispos vão trabalhando e vão estabelecendo consenso. E esse consenso se dá em questões de fé e em questões disciplinares. Como é que os concílios vão ser recebidos? Porque uma coisa é o concílio enquanto evento, outra coisa é o concílio enquanto recepção. Documento. O concílio tem que ser recebido depois pela comunidade. Então, na verdade, a igreja como tal, ela se reúne nesses momentos de crise, discute um assunto e depois elabora um consenso sobre isso, que vai ser entregue para os fiéis nos concílios. Ao mesmo tempo que a igreja faz o concílio depois faz a igreja. Ele mostra um caminho por onde a igreja tem que andar. Então, evidentemente que quando o concílio, de Constantinopla, lá em século IV, vai dizer que o nosso Deus é uma trindade, nós chegamos a um consenso a partir da fé que nós já temos. Não é que os bispos inventem a fé. Eles vão discernir a fé. Tá? Quando a gente fala de um dogma, como falava antes, o dogma não é a invenção da fé, mas é o discernimento da fé. Os bispos discernem no Espírito, de fato, o que nós cremos, como nós cremos, e vão elaborar isso. Então, o concílio, ele é, em um momento de crise, um processo de discernimento no Espírito Santo. Os bispos estabelecem um consenso
e expressam isso para a comunidade cristã. E a comunidade cristã vai recebendo isso ao longo dos séculos. Quando o Concílio de Nicéia se reuniu, não é que imediatamente as definições de Nicéia foram aceitas por todos os cristãos. Isso demorou anos. Tanto é que depois o Concílio de Constantinopla é que vai ver, por assim dizer, a maturidade do Concílio de Nicéia. Mas se nós pensarmos uma realidade mais próxima de nós, o Concílio de Trento, século XVI. No Brasil, o Concílio de Trento vai ser recebido só no século XIX. As definições de Trento vão ser recebidas quase 300 anos depois. Então, o andar da carruagem vai colocando as abóboras em ordem, a gente pode dizer assim, né? A recepção de um concílio, ela vai se dando ao longo dos anos e ao longo dos séculos na vida da igreja. Então, repito, o concílio se dá sempre em um momento de crise, a igreja está em uma dificuldade, reúne os bispos no Espírito Santo, eles discernem a fé, vão fazer o discernimento da fé, estabelecem o consenso e propõem esse consenso à comunidade. E a comunidade vai, então, recebendo esse consenso. Nem todos recebem imediatamente, outros com mais facilidade, outros com menos facilidade. E, normalmente, após o concílio, nós temos um novo rumo eclesial, uma parte da igreja assume o concílio e começa a caminhar para uma direção, mas nós também temos, após os concílios, aquilo que a gente chama de cisma, uma separação. Uma parte da igreja não assume o concílio e acaba se distanciando da igreja como tal. Isso aconteceu em basicamente todos os concílios da igreja. E o Vaticano II, século passado, não foi diferente. Como os concílios conseguiram lidar, Padre Leonardo, com a questão da autoridade e da infalibilidade na definição dos dogmas? Ok. Aqui temos que entender o seguinte: a infalibilidade, ela é um carisma da igreja. É a igreja que não falha, né? Infalível é o Espírito que nos conduz. A igreja recebe isso como carisma, ou seja, é algo posterior. O Espírito permite à igreja de ser infalível em algumas questões. Então, quando a gente fala da infalibilidade conciliar, a gente faz, o que a gente está dizendo aqui? O grupo conciliar, os bispos, eles exercem um carisma que pertence à comunidade cristã como tal, em relação à fé. Tá? O Papa Francisco, ele tem retomado muito um conceito que ficou um pouco esquecido, que é muito importante, que a gente chama de sensus fidei. O que é o sensus fidei? É o faro da fé, é o sentido da fé. Então, segundo a teologia católica, os cristãos como tal, batizados, como são batizados, eles são munidos do Espírito Santo para não se enganarem como totalidade em relação à fé. Por mais que, por exemplo, muitos bispos errem, a comunidade cristã não vai errar. Os bispos, eles também são nutridos deste sentido de fé. Então, quando os bispos vão definir a fé, não é a fé dos bispos, é a fé da igreja, da comunidade cristã. Eles vão discernir o que de fato nós cremos e apresentar conceitualmente aquilo no qual nós cremos. Isso é o dogma, isso é a doutrina. Ou seja, é a apresentação conceitual daquilo que os cristãos todos creem, sentem como sua fé. Então, aqui explicando um pouquinho melhor. Quando o Concílio de Nicéia, voltamos a Nicéia, que é o mais fácil, acho, de entender, vai dizer Jesus é Deus, não é que os bispos inventaram isso, e não é que seja a fé dos bispos. Essa é a fé da comunidade cristã. Os cristãos talvez não tivessem conceitos para expressar isso. Por isso o concílio existe. Para expressar, discernir e documentar aquilo que é a fé da comunidade. Então, todos os concílios, quando eles propõem uma definição dogmática, a formulação de um dogma, de uma verdade de fé, ele está expressando aquilo que a igreja crê já, só que ainda não foi conceitualmente elaborado, definido. E nesse sentido ele usa esta infalibilidade que pertence à igreja. O Espírito Santo nutriu a igreja de um carisma, a infalibilidade,
E ela vai ser exercida em alguns momentos. Para quê? Para dar um ponto, uma baliza, a gente pode dizer assim, né, usando a imagem, uma baliza para que a comunidade possa saber como melhor caminhar. Não, olha, de fato, nós cremos que sacramentos são 7, não são 5, não são 30, não são 2. Isso é uma definição nossa hoje. Nós temos, a partir de um concílio, a definição dos sacramentos. Então, são balizas que ajudam a igreja a andar. Mas a infalibilidade, ela é um carisma do Espírito, infalível é ele, é dado para a igreja e é exercida pela igreja em alguns momentos. Então, os bispos a exercem, o Papa também pode exercê-la em alguns casos específicos, né? Mas ela sempre é a partir do sentido dos fiéis. É a fé da igreja que é infalível. Os bispos, pelo carisma, vão expressar isso no concílio. O Papa, por um carisma especial, também pode expressar isso. Como viver uma igreja na concretude dos tempos, com seus dogmas e leis postos, né? E a necessidade de um olhar pastoral com olhos e ouvidos mais apurados. Ok, eu acho que não há uma contraposição nessas questões. A igreja, nós temos que lembrar sempre que a igreja existe para evangelizar, a igreja existe por sua missão. Francisco, o Papa Francisco, nos recorda constantemente, que a igreja não é autorreferencial. O que ele quer dizer com isso? A igreja não tem que olhar para si mesma, ela tem que olhar para a realidade. A referência da igreja sempre é o Evangelho de Jesus. Então, nós temos uma história, nós temos uma identidade, nós vamos discernindo e fomos discernindo no que nós cremos, como cremos. Temos uma organização. Temos uma organização, né, externa, mas tudo isso faz de nós para o mundo. Então, a nossa fé nos exige que nós não estejamos voltados para dentro de nós mesmos, mas para a realidade. Não adianta eu afirmar que Jesus é Deus se isso não me move para o mundo. Não adianta eu afirmar que 7 são os sacramentos se isso não me faz sacramento para a humanidade. Então, não há uma cisão entre aquilo que a igreja é e aquilo que a igreja vive. Ou pelo menos não deveria existir essa cisão. A igreja crê, ou melhor dizendo, formulando assim, a igreja que crê é a igreja que vive, é a igreja que tem a missão, é a igreja que trabalha, é a igreja que anuncia. A igreja existe para comunicar o Evangelho de Jesus, comunicar a salvação de Jesus. Ela foi discernindo quem ela é, como ela crê, no que ela crê, mas dentro da sua missão, dentro da sua caminhada na história. Eu recordo, tem um livro publicado pelas edições CNBB no fim de 2023, que se chama Conversa no Espírito, que ele é escrito por 2 jesuítas, mesma congregação do Papa Francisco, e que vai retomando e fazendo uma construção histórica do porquê o Papa Francisco convocou também o sínodo sobre a sinodalidade que estamos vivendo e esta proposta da conversa no espírito, das mesas redondas, essa nova conjuntura e essa nova configuração que o Papa Francisco propõe. E ele lá, em certa altura, um dos escritores vai dizer, vai retomar essa ideia do sensus fidei, que Francisco nos ajuda a entender, e vai recordar o concílio de Éfeso, em que as pessoas faziam como se fosse um grande corredor por onde os bispos passavam para chegar ao lugar onde estavam se reunindo no concílio, e estas pessoas gritavam ou falavam: Mãe de Deus, Mãe de Deus, Mãe de Deus. E aí, a partir disso também, deste senso do povo, é que a discussão vai se tornando sempre e cada vez mais nesse sentido de proclamar Maria como a Mãe de Deus. Então, se recorda justamente o senso da fé e que a comunidade cristã já reconhecia Maria não só como a mãe do Jesus humano, mas como a Mãe de Deus. Isso.
É interessante sempre recordar isso, é importante bater nessa tecla. O concílio, quando faz uma definição dogmática, ou mesmo o Papa, quando a faz, não faz a partir do nada. Ele está apenas discernindo e explicitando, às vezes em conceitos mais elaborados, aquilo que já é a fé da comunidade cristã. Já é a fé da comunidade cristã. Ou seja, são os cristãos que creem assim. Eles não sabem expressar, talvez não saibam. Evidentemente que o modo como eu falo da fé não é o mesmo modo como a minha mãe fala da fé, ou como a minha avó fala da fé, ou como os meus bisavós falavam da fé. Porque a conceituação que eu tenho, eles não tinham, né? Mas a fé é a mesma. A fé é a mesma. O relacionamento com Deus, ele é o mesmo. Nós vamos discernindo e vamos depois elaborando isso mais. Então, os concílios, tu usou a questão do concílio de Éfeso, né? Recordando, é claro que para os cristãos, chamar Maria mãe de Deus é muito mais afetivo do que teologicamente efetivo conceitualmente. Quer dizer, não é que eles tinham em mente todo a problemática cristológica que tinha sob o fato de que não se queria mais chamar Maria mãe de Deus. Mas afetivamente eles sabiam que era certo. Então o sensus fidei, esse sentido da fé, ele é um sentido sobrenatural que dá aos cristãos este abraço afetivo na fé, apesar de eles não terem ainda a conceituação efetiva sobre a fé, teológica, eles não têm isso. Eu não posso exigir da minha avó que soubesse o que significa falar das naturezas em Cristo, o que significa dizer que sacramentos são 7, o que significa dizer, por exemplo, que nós temos céu, inferno, purgatório distinto. Isso é uma questão que depois a igreja vai trabalhando conceitualmente, vai definindo, vai expressando, né? Mas sempre a partir da fé do povo de Deus, né? Então, o sensus fidei, ele está acima do carisma dos bispos e do Papa, porque ele é o principal carisma. Todos os cristãos são nutridos, porque são ungidos pelo Espírito Santo desse sentido. Os bispos e o Papa, eles podem discernir isso e proclamar, mas não é a fé deles, é a fé da comunidade cristã sempre. E assim a gente vai concluindo o segundo programa da nossa série sobre os concílios na vida da igreja, nesse programa Razões da Fé do dia 21 de abril de 2024. Nós seguimos com mais 2 programas para falar sobre esta história bonita e importante também dos nossos concílios. Até a próxima semana. Fiquem bem. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.